Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Você teria um tempinho para ouvir a palavra do Pai de todos? Hoje é dia de falar de Odin, o pai de todos, o grande mago, o grande sábio, o senhor da poesia e do hidromel da mitologia nórdica. Não daria para ser melhor, né? E é um arquétipo que está muitas vezes associado ao Júpiter romano, ao Zeus grego, mas em muitas histórias ele também assume outros papéis e outros arquétipos, às vezes em alguns momentos arquétipos muito parecidos com o de Loki, ou com o de Thor, ou com o de Tyr, muito dependendo do que ele precisa. Então ele transita muito bem ali pelos arquétipos do que a gente sempre fala aqui da árvore da vida, que no caso da mitologia nórdica é Yggdrasil. Exatamente. E a gente pode fazer uma relação, por exemplo, no episódio em que ele se transforma numa cobra para se safar de um negócio que ele fez e mata uma galera porque ele queria sabedoria, porque ele não sei o que lá. Então realmente tem vários pezinhos em vários personagens ali. A gente pode começar contando uma curiosidade sobre o nome de Odin. Os navegadores nórdicos, quando estavam ali no mar com aquela neblina à deriva e estavam procurando por terra, eles gritavam o nome de Odin. E se eles ouviam o eco, é porque obviamente tinha terra próxima, porque o som estava sendo rebatido. Imagina a altura que eles tinham que gritar. Né? Subia no pau e gritava, né? Exato. Então vamos lá, vamos começar falando pelo olho, ou melhor, a falta dele em Odin. De um deles, né? De um dos olhos. Odin nasceu com os dois olhos. Olha só. Ele teria surgido com os dois olhos normal. E como ele ficou caolho? Exatamente. Ele era pirata? Até pode ser. Mas não foi assim que ele perdeu o olho. Na verdade, ele não perdeu o olho, ele deu. Como é que foi isso? Ele já tinha lá sua sabedoria, então ele sabia que existia um poço importante na Terra dos Gigantes ali que trazia sabedoria. E quem guardava esse poço era um gigante chamado Mimir, que inclusive tinha parentesco com Odin. Aí ele chegou lá e falou assim: Mimir, grande sábio, que bebe todos os dias desse poço, e por isso é muito sábio. Inclusive uma curiosidade aqui, o Mimir bebia do poço da sabedoria, que vai se tornar depois o Gjallarhorn, que é a trombeta do deus guardião ali da ponte, Heimdall. Ou seja, ele usava de canudo que viria a ser a trombeta de Heimdall no futuro. Exatamente. E depois que ele bebia de tanta sabedoria, o que ele fazia? Ia mimir. Tipo isso. E aí o Odin ficou tentando, olha, a gente é truta, né? Minha mãe, porque pra quem não sabe, a mãe de Odin era uma gigante. A gente é primo de 5º grau por parte de mãe, a tia Ofélia. É a nossa, né? Quebra essa aí, a tia Ofélia. E Mimir não cedia mesmo, assim, não dava um gole do poço mesmo. Mas aí ele ofereceu, qualquer coisa que você pedir eu dou, porque isso aqui pra mim é muito importante. Ter essa sabedoria faz parte da minha essência, eu preciso disso aqui. E aí Mimir falou, tá bom, eu quero o seu olho em troca de sabedoria. Olha aí a metáfora, né? Você deixa de enxergar uma parte para ter a sabedoria do todo. E aí ele teve já uma grande sabedoria, mas a principal sabedoria, a iniciação onde ele vai ser o grande senhor, veio um pouco depois. Porque aí é quando ele se pendura numa árvore de cabeça para baixo, passa 9 dias e 9 noites nessa árvore sem comer, sem beber, e nesse processo aí meditativo, iniciático, ele tem uma epifania, e é daí que vem as runas, que é o alfabeto nórdico mágico, que era usado como oráculo e também como alfabeto no dia a dia. Odin também tem um espetacular cavalo. Ele tem 8 patas, é o cavalo mais incrível de toda a mitologia nórdica, é o mais rápido de todos. Só que a origem desse cavalo, como é que ele apareceu, ela é incrível. A gente já contou essa origem num dos nossos vídeos aqui do canal, esse vídeo aqui em cima. Sim. Mas é um filho de Loki. Mas não é que Loki gerou o Sleipnir. Exatamente, ele virou uma égua para distrair o cavalo de um construtor. E aí, para que esse construtor não conseguisse entregar a obra dele no prazo, e aí o cavalo engravidou o Loki gestou o Sleipnir, e quando ele nasceu, Odin pegou para si esse cavalo de 8 patas. Exatamente. Com Sleipnir, Odin ganhou alguns rachas,
por aí. Então, certa vez ele estava cavalgando, um gigante apostou com ele ganhou, deu uma treta tal, e uma série de histórias aconteceram, mas Sleipnir sempre foi campeão de tudo que ele participou. Odin tinha 2 corvos, ele é representado com esses 2 corvos no trono muitas das vezes. Esses 2 corvos, um se chama pensamento e outro se chama memória. E eles basicamente funcionavam como os olhos de Odin por todo o reino. Eles viajavam por todo o mundo e traziam para Odin os conhecimentos e as notícias do que estava acontecendo em todos os lugares. E aproveitando que o Léo tá falando desse trono, realmente Odin tinha um trono específico e especial, onde quem sentava ali também conseguia ver o que se passava lá. Sabe que teve uma ocasião que Freyr sentou no trono de Odin e descobriu Gerda, por quem se apaixonou, e era uma giganta. Olha só. Mas ele não era um deus que teria só uma dupla de corvos. Ele também teria 2 cachorros, 2 cães também para acompanhar ele. Só que ele era Odin, ele era o pai dos deuses, não podiam ser cães. Então ele tinha logo 2 lobos. E esses lobos eram fantásticos, porque eles tinham um papel muito importante. Todo mundo que Odin matava, esses lobos iam lá e davam uma limpada, porque eles comiam o cadáver dos mortos. Não só que Odin matava, mas a amando de Odin, quem era morto, também era comido. Basicamente era aquelas duplas de máfia, que quando você mata alguém, você liga pros caras, vem limpar os corpos aqui, os lobos vão lá e limpam os corpos. Exatamente. Sabe que na mitologia tem mais outros 2 cães e lobos que perseguem a lua e o sol. E quando eles finalmente alcançarem a lua e o sol, começa o Ragnarok, que temos vídeo aqui, você pode acessar. Exatamente. Odin é visto também com a sua lança, chamada de Gungnir. E essa lança ela tem um poder mágico, porque afinal ele é o pai de todos os deuses. Assim que ele atira a sua lança, nada pode impedir com que ela atinja seu alvo. Gungnir foi dada a Odin na mesma ocasião que Thor ganhou o Mjolnir, o seu martelo. Tinha uma competição de anões ali pra... É uma sacanagem. Isso é mancada. Isso aí é humor negro. Mas olha só, os anões foram chamados, depois de uma ardilosidade ali de Loki, para dar presente para os deuses e seriam votados as melhores armas. Uma das armas que um dos grupos de anões fez foi exatamente Gungnir. Ele também tinha um anel mágico chamado Draupnir, que a cada 9 noites gotejava 8 anéis de mesmo peso e mesmo valor. Olha só o número 9 do iniciado aí, e falando do anel que tem essa simbologia do infinito, dos ciclos que estão sempre se renovando. Algumas representações dizem que não era exatamente um anel de dedo, poderia ser um anel de pulso ou uma pulseira, né? Mas independente disso, ele sempre poderia presentear os seus convidados com riqueza, porque era infinito. E além de tudo isso que a gente falou sobre Odin, ele também muitas vezes ia até o mundo dos homens e se fantasiava, e se vestia como esse mago aqui, com um chapéuzão cinza, com abas largas, um manto, e saía por aí em algumas histórias. Certa vez ele fez algo muito parecido com o que é contado na história do rei Arthur. Existia uma arma e a arma precisava ser tirada de um tronco de árvore e ninguém conseguia, até que o escolhido, que se tornaria um ser importante, uma figura importante, conseguiu retirar e ele veio dar a sabedoria para esse personagem. E além disso, ele sim, diferente de Thor, como a gente falou também num vídeo passado, ele tinha uma sabedoria e na hora dos combates verbais ele sempre saía como o melhor de todos. E tem um segredo na mitologia que ninguém sabe exatamente. Uma vez ele está num combate verbal com um gigante e ele pergunta o seguinte para o gigante: o que o pai de todos, e portanto ele mesmo, disse ao seu filho Balder antes de morrer? E ninguém sabe o que ele disse. Foi assim que esse gigante perdeu o combate, porque ninguém sabia. Isso lembra muito a Charadas no Escuro, aquele capítulo lá do que o que eu tenho em minhas algibeiras. E o Gollum não sabe o que Sim, Bilbo... pra quem não sabe, estamos falando de Senhor dos Hobbit. Anéis, exatamente. E o Gollum não sabe o que Bilbo tem em seus bolsos. E aí ele fala, você está roubando? Não, então eu vou te dar 3 chances. E mesmo assim ele não adivinha. O Tolkien se baseou muito na mitologia nórdica. Exatamente. Tanto é que um dos reis elfos da Segunda Era, ele tem uma lança muito parecida com a Gungnir. Não, e vários nomes, né? O próprio Gandalf é um nome de um anão, e vários outros anões do livro do Hobbit são nomes mencionados nos Eddas, que são os livros sagrados para os nórdicos. Eu diria então que Tolkien se embebedou nessa fonte. Isso, se embebedou de hidromel. E produziu um dos maiores livros fantásticos da história da humanidade. Exatamente. E você, já sacrificou uma visão unilateral para ter uma visão mais ampla, uma sabedoria mais ampla sobre toda a existência, ou pelo menos a sua existência? Deixa aqui nos comentários. Um beijo no seu coração e até a próxima.